Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Olá, minha gente! Hoje a conversa vai ser interessante. Pelo título aí você já percebeu que tem polêmicas, né? Sobre um assunto que a gente quer conversar aqui e deixar ele de um jeito que não fique uma coisa taxativa, que não fique uma coisa conservadora, eu nem gosto muito disso, mas que fique algo no âmbito da provocação. Hoje a nossa conversa é sobre um depoimento que chegou aqui, que vocês mandaram. Eu vou ler este depoimento, hoje sem muitas delongas, já vou começar logo por este depoimento, e aí as coisas se desenrolam, a gente vai começar falando. Então vem comigo, porque hoje tem assunto. Olá, sou a Dani, 43 anos, branca, cis, pan, ateia. Aos 15 anos, achava que era hétero, beijando meninos e sonhando com meninas. Pensava que toda pessoa hétero fantasiava com quem quisesse, até descobrir que não era assim. Aos 23 anos, achava que era bi, pois comecei a namorar meninas, mesmo pensando que me apaixonava por pessoas, independente do gênero, corpo biológico, expressão de gênero, etnia e classe. Aos 39 anos, comecei a me identificar como pan, ainda que hoje a ideia de me relacionar com homem cis pareça totalmente impossível, por causa do machismo, patriarcado e traumas que carrego vindo de relações heteronormativas. E me descobri cis quando comecei a me relacionar com uma mulher trans e percebi os privilégios que tenho, mesmo sem compactuar, das construções binárias e subjetivações das pessoas. Há 3 anos estou casada com uma mulher, 35 anos ela é branca, ela é trans, é pan, demissexual, TDAH e dentro do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Desde o dia 0 do nosso relacionamento, fizemos um acordo de respeitar uma a outra, respeitar os limites, o tempo uma da outra, nossos desejos e emoções. Sempre deixamos claro que não queremos controlar ou possuir uma a outra. Queremos dividir o nosso tempo e, se caso quiséssemos conhecer novas pessoas, conversaríamos a respeito, mesmo que isso nos pareça improvável, pois me sinto eu mesma com ela e ela comigo, fora que, como uma pessoa autista e DEME, para ela é super complicado conhecer pessoas novas e criar laços. Dito isso, já ouvi sobre outras culturas com configurações distintas de relacionamento, lugares que as mulheres vivem juntas em uma grande casa comunitária e os homens em outra. Quando querem fazer sexo, as mulheres escolhem o homem e vão para um lugar reservado destinado a isso, ou comunidade que não existe a separação do espaço físico. As pessoas vivem com suas famílias e pela cidade existem, entre aspas, quartinhos de sexo para as pessoas se encontrarem, ou construções diferentes do que é chamado família, ou divisões diferentes de gêneros, sem o limite do desejo e dos laços das relações que são ditados pelo capitalismo e colonialismo. Comparando nossa realidade com outras possibilidades, estava me perguntando se a identidade demissexual é uma construção capitalista que restringe o querer ou se falta para as pessoas realmente serem ensinadas a criarem laços e se importarem umas com as outras antes de se relacionarem e descartarem pessoas como produtos sem valor. Essa é que é a real essência neoliberalista das nossas relações com o mundo.
O que a gente pode falar sobre os relatos que chegam até aqui? Que eu gosto muito quando vocês mandam relatos para mim. Então, mandem aí os seus relatos, que mesmo que demore um pouco para eles saírem, eu vou organizando eles por grupos, igual eu fiz no último episódio, né? Que eu falei sobre vários relatos que chegam, coloquei eles condensados ali num tema para abarcar, né, todos de uma vez ali, dentro de um grande assunto, e a gente vai fazendo isso. Esse de hoje também tem aparecido como uma demanda muito grande, tanto clínica quanto na vivência social, conversando com as pessoas, mas aqui nos episódios. E este depoimento especificamente, né, esse relato, mais do que depoimento, esse relato realmente ele traz algumas questões interessantíssimas para a gente pensar e eu quero falar sobre isso. Só que antes eu quero aqui trazer alguns pontos do relato, né, assim, para a gente fazer algumas pontuações de coisas que foram aparecendo, aí depois a gente entra de fato ali, né. Essa narrativa da Dani, que traz aqui no relato, que se nomeou ali no próprio relato, então eu estou trazendo o nome aqui, mostra uma trajetória de uma autodescoberta, né? Que a pessoa vai passando ali por identidades sexuais ou por percepções da orientação sexual ali naquele início, né? Uma pessoa heterossexual, depois uma pessoa bissexual, depois uma pessoa pansexual. Não é o objetivo hoje diferenciar essas orientações. Eu até pensei em fazer uma explicação breve sobre orientação sexual, mas aí levaria muito tempo. Eu tenho vídeos no YouTube que eu fico quase uma hora falando sobre isso, né? Mas eu quero fazer também um sobre esse assunto. Mas aí a gente vai percebendo como que essa narrativa da Dani vai evidenciando uma coisa que a gente precisaria entender, que a sexualidade, ela é fluida, ela é construída ao longo da vida, dependente do contexto que a gente vive, dependente de experiências, dependente de uma série de coisas, e também dependente ali, ou influenciada ali por características também fisiológicas, neurohormonais, hormonais e assim por diante. Eu quero detalhar isso em outro momento, né? Não hoje no episódio. Então, a sexualidade, ela é transitória mesmo. Isso abre um espaço para a gente discutir as pressões que a gente tem socialmente por definir o ser humano, o nosso desejo, dentro de categorias que são, na verdade, fixas e como que isso tem um risco gigantesco de apagar essa fluidez sexual. Pessoalmente, não acredito na noção de orientação sexual. Eu acho que a ideia de orientação sexual, ela se institui fortemente dentro de uma construção que supervaloriza a ideia da diferença sexual, genital, homem, mulher, macho, fêmea, pau, buceta. E aí a gente vai percebendo que essa diferenciação é o que rege a ideia de orientação sexual. Qual que é a sua orientação sexual? Basicamente perguntando por quem que você se atrai sexualmente. Sendo que, ao longo do tempo, você vai olhar na rua, na vida, nos aplicativos, nos lugares, você não sabe nem qual que é a genital daquela pessoa. Você não faz ideia de como que é aquela pessoa como pessoa. Você se atrai por um conjunto estético produzido dentro de uma construção social cis-heteronormativa. As transgeneridades, a não binaridade, principalmente, assim, eu acho, a não binaridade, ela vai trazer essa quebra desse significado e dessa necessidade ocidental em classificar pessoas a partir do que se chama de orientação sexual. Mas isso, de novo, é só uma provocação rápida para a gente falar de outros aspectos, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, só para a gente começar a estruturar o nosso pensamento aqui no nosso episódio, é a seguinte coisa. Em geral, orientação sexual, quando a gente estuda no campo da psicologia mais científica também, a gente vai perceber que a orientação sexual tem pelo menos 4 dimensões, né? Tem a dimensão do desejo, da fantasia, do comportamento, da excitação e também da identidade. Ou seja, uma pessoa ela pode se identificar como heterossexual, ela pode ter um casamento, chamemos assim, heterossexual, na sua estética, né? Que seria uma pessoa que se atrai por uma pessoa do gênero diferente do dela. Ela pode ter, então, a identidade, se nomear socialmente como hétero, ter um casamento e transar com pessoa do gênero diferente dela, ou seja, ter um comportamento hétero, mas ela pode ter fantasias, as suas fantasias e seus desejos homossexuais, pansexuais, bissexuais,
Assim como também ela pode ser uma pessoa que se excita de outras formas. Então essas quatro coisas nem sempre estão alinhadas. Só que a sociedade, principalmente essa sociedade que a gente vive, né, ocidental, que tende a marcar muito essa diferença sexual, a estética, a nomeação fixa e rígida, ela vai dizer que você é aquilo com o que você se identifica e com o que você pratica. Então você se chama de hétero e você é por exemplo, um homem que transa com uma mulher que transa com um homem, então você tá certo. Você é hétero mesmo. Isso fixa a identidade, só que e o desejo? E as pressões sociais que fazem, por exemplo, no contexto religioso, pessoas que não são heterossexuais, não se atraem só pelo gênero diferente do delas, fazem essas pessoas reprimirem seu desejo, esconderem, no máximo, né, realizar no oculto, mas às vezes nem isso, reprimir, esconder mesmo e praticar uma coisa que, na prática do comportamento, é o desejado pelo social. Isso é importante porque a gente vai falar hoje, tá? E aí a gente vê também, né, que Dani menciona que hoje a ideia dela se relacionar com homens cis parece impossível. E ela coloca ali no relato com letras maiúsculas, né? Ela coloca ali que parece totalmente impossível. E aí a gente vai percebendo como que isso também se dá por conta do machismo, patriarcado, traumas nas relações passadas, como ela mesma coloca. Isso levanta discussões para a gente pensar, como eu já falo em vários outros episódios, né? Como o patriarcado institucionaliza violências nas relações heterossexuais e como o desejo pode ser impactado por essa dinâmica de poder. E aí a gente vai entrando aos poucos na nossa noção aqui, né? A gente está falando de uma estrutura patriarcal, violenta, traumatizadora, traumática, produzindo mudanças na dinâmica de desejo e na dinâmica de poder. Vai vendo. E aí, quando Dani fala, né, que ao se relacionar com uma mulher trans, ela percebe seus privilégios de ser cis, ainda que critique a não binaridade de gênero, o que esse trecho permite, numa abordagem rápida, é pensar como o privilégio cis opera de maneira invisível até que a experiência trans entra no campo relacional e afetivo, né? Mas assim, não é que opera no campo invisível, não, porque estão matando um monte de gente trans por aí, né? Não é nada invisível, na verdade. Mas no sentido principal de que, para a própria pessoa que está ocupando esse privilégio, às vezes ela não percebe que tem esse privilégio. Às vezes ela acha que o mundo todo é desse jeito porque ela nasceu e cresceu nas águas da cisgeneridade e acredita que o mundo é assim. Aí quando se choca com outro objeto, com outro contexto, com outra realidade e vê o que essa outra realidade enfrenta no mundo, aí a pessoa se dá conta, né, do privilégio cis. Não precisaríamos disso, né, gente? Ter que viver com uma pessoa assim, ter que conviver com uma pessoa trans, negra, indígena, uma pessoa com deficiência, uma pessoa neurodivergente, para saber as diferenças. A gente podia se interessar antes, mas nem tudo é assim tão fluido. Às vezes a gente passa por esses choques também, né? E é importante saber que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, ou será sempre, não sei, pensa comigo, a consciência ela se dá no contraste. Acontece ali no contraste. Se você vê um quadro de lousa que ele é todo de uma única cor, infinitamente, aquele quadro ali ele é só um quadro, ele não tem nenhuma cor especificamente. Agora, se nesse quadro você vê uma bola, um desenho de uma outra cor destacada, aí você vai ter consciência da cor daquele quadro. Mais ou menos isso, né? Dizem, por exemplo, que Pitágoras falava que existe uma nota que soa unissoníssona, não sei se é assim, uníssona, sei lá, um som único no universo. Só que a gente não escuta justamente porque é um som único e ininterrupto. Mais ou menos esse tipo de coisa. A gente às vezes só percebe a coisa no contraste ali dela. E aí, às vezes, quando a gente percebe e se dá conta disso, porque uma coisa é perceber, outra coisa é se dar conta conscientemente, é bom a gente se movimentar, né? Em relação a essas coisas. E aí também tem a parte que Dani e a parceria dela criaram um pacto de respeito e comunicação aberta, digamos assim, sobre os desejos e limite, e faz a gente pensar o quanto que a monogamia compulsória ela é imposta, né? Como diferentes relações, sejam monogâmicas ou não, podem ser construídas com mais autonomia e consentimento. Só que quando eu falo construídas com mais autonomia e consentimento, monogâmicas ou não é porque eu acredito que a monogamia permite uma relação saudável assim, não, tá? Eu não acho que a monogamia permita uma relação saudável. Até porque
Não faz sentido a gente querer trazer um rótulo de uma instituição que ao longo da história controlou, violentou, assassinou corpos e querer esse rótulo com a gente, sabe? Não sei, é a mesma coisa que eu falo assim, a pessoa pode ser uma pessoa racista, gentil e legal. Não pode, não pode ser transfóbica e legal, na verdade, né? Então, assim, não monogamia é esse lugar onde a gente sai dessa prática, dessa nomeação e dessa lógica. E, de novo, para quem já assistiu, ouviu meus episódios aqui, não precisa você sair se relacionando com várias pessoas sexualmente para ser uma pessoa não monogâmica, não é sobre isso, né? A gente se relaciona com o mundo o tempo todo. Mas deixamos isso e vamos pensando aqui, mais pontos aqui que estão aparecendo aqui, né, conforme vou pensando nesse relato. E uma coisa interessante que também vai entrar na discussão futura aqui hoje é que a parceria de Dani é uma pessoa trans, né, mas é uma pessoa autista e dentro do que também é o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu não gosto da palavra transtorno, tá? Mas eu tô usando por questão técnica apenas, mas não gosto dessas ideias de transtorno do espectro autista ou déficit de atenção e hiperatividade. Mas ela vai percebendo, né, como que essas características, essas condições de sua parceria influenciam na sua forma de se relacionar, de criar laço. Isso permite a gente pensar e discutir como o desejo, o tempo, a interação social e outras características operam de formas diferentes para pessoas neurodivergentes. E isso foge de uma leitura neurotípica do que é o amor, do que é o afeto, do que é o desejo e etc. E de novo, né? Como que essas características também vão interferir no modo como a gente deseja o desejo, no modo como a gente deseja o sexo, o afeto, os relacionamentos, para a gente pensar que é muito além dessa coisa de que a pessoa é demissexual, pansexual, a pessoa é isso, aquilo, só pelo jeito que ela se comporta. Tem tanta coisa ali entre o que a gente só nomeia rapidamente, apressadamente, sabe? Pra gente pensar. Uma coisa que eu achei interessante foi quando no relato diz de sociedades onde relações sexuais e afetivas não seguem o modelo ocidental de casamento, né? Que é essa coisa de viver junto, ter uma coisa exclusiva. E de fato, se a gente for pensar, né, isso dá uma crítica muito grande para pensar como que o modo do colonialismo estruturou ou instituiu as relações, restringindo outras formas de afetividade e convivência. Outras comunidades, tem na China uma comunidade que é exatamente o que Dani escreveu ali no seu relato, que eu acho que Dani está falando da comunidade Mussô, que é na China, né, que é conhecido por muitos como o Reino de Mulheres. É um grupo étnico que vive ali no Yunnan, no Sichuan, lá na China mesmo, perto do Tibete. E os Mussô são conhecidos como Reino das Mulheres porque os Na são um povo matrilinear em que a atividade heterossexual vai acontecer ali sob um consentimento, principalmente com o que foi mostrado ali, né? O costume de uma visita noturna secreta. Então, tanto homens como mulheres são ali livres para ter múltiplas parcerias ou iniciar e interromper relações quando assim desejarem. Podem ter sexo com outras pessoas, podem fazer outras coisas, e assim vai acontecendo, sabe? Diferente do que a gente vê nessa nossa lógica rígida aqui. E também tem comunidades indígenas, onde essa lógica de quem é marido, mulher de quem, nessa propriedade única, exclusiva, desde a criação de crianças e etc., não vai seguir uma lógica fechada no modo ocidental e no modo colonialista como a gente está acostumado aqui. Mas o que eu acho que mais vai ser o tema da nossa conversa hoje é que traz um questionamento final no relato, né? Que sugere que talvez o problema não seja apenas o desejo sem conexão, mas a forma como o capitalismo molda nossas relações. E aí é que a gente precisa discutir, né? Como que o desejo é capturado pelo neoliberalismo, transformando afeto em mercadoria e exclusividade em valor moral. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero conversar com vocês sobre demissexualidade, sobre o que é isso que a gente está chamando de demissexualidade, como que essa ideia de demissexualidade pode ser compreendida por dois vieses, por dois prismas, que pode ser o da identidade sexual, mas também pode ser de uma produção. E aí a gente vai conversar sobre isso agora.
E aí eu já começo perguntando para vocês, né? A demissexualidade, ela é uma orientação sexual ou uma normatização do desejo? O que vocês acham? Porque, igual eu falei, né? Não é o objeto de hoje falar sobre orientação sexual, mas para quem gosta ali de pensar sexualidade, a gente pode pensar que uma noção de uma orientação sexual ali, ela vai surgir muito tempo aqui na nossa construção ocidental, mas ela emerge dentro do que pode se pensar como uma modernidade ocidental. É até redundante, né? Modernidade ocidental. Mas é uma modernidade baseada na diferenciação. E ela é muito influenciada pela sexologia do século XIX, sabe, gente? E pela categorização de desejos em rótulos fixos, como eu falei aqui há pouco. São rótulos que vão tentar, dentro do que se chama de modernidade, diferenciar as pessoas entre uma coisa e outra, entre um lugar e outro. E quem tiver interesse, quem achar interessante de ver sobre isso, pensando o Ocidente mesmo, né? Tem uma pessoa que eu gosto de ler, eu acho interessante, que é Michel Foucault, e ele tem nos seus livros História da Sexualidade, volume 1, 2, 3 e 4, para a gente pensar sobre isso. No volume 1, que é o, acho que chama O Desejo de Saber, a Vontade de Saber, ele vai dizer ali sobre dispositivos de sexualidade, que já é interessante, né? Que já nos alertava ali desde então sobre como que esse desejo ele passa a ser uma questão de identidade dentro das epistemologias coloniais, embora Foucault não usasse o termo colonial, né? Mas antes, os atos sexuais importavam mais do que a identidade do sujeito. No mundo greco-romano, que aí Foucault vai falar no volume 2, ou em sociedades ameríndias, que aí a gente pode ver outros estudos falando sobre isso, a gente vai perceber que o comportamento era uma coisa que era mais, como a gente pode dizer, que né, igual eu falei, os atos sexuais importavam mais do que a identidade do sujeito. Existiam práticas, eu não sei se é tanto assim mesmo, né? Mas existiam práticas mesmo de que a uma certa posição sexual, um certo momento, uma certa idade, uma dupla, onde era uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova. Tinha todas essas questões que fazia parte da produção da sexualidade daquela pessoa. Só que isso tinha a ver com a identidade do sujeito perante o social, né? E aí a gente vai pensando, a gente vai elaborando desde então como que as coisas chegam e se transformam ao longo do tempo. Será que a gente pode pensar que a demissexualidade surge então, pensando nisso, né, dentro de uma lógica identitária, como um componente moralizante disfarçado de uma certa neutralidade? Porque é isso que eu quero questionar hoje. Porque quando a gente coloca a conexão emocional como um pré-requisito para o desejo sexual, ela não está apenas descrevendo uma experiência, ela não está falando só sobre uma experiência, ela está reforçando uma norma específica do patriarcado. A exigência de que o desejo feminino ou queer seja domesticado pela emoção. Se a gente quiser pensar, né, aqui, tem aquele texto, O Segundo Sexo, né, de Simone de Beauvoir, que ela vai analisar como o patriarcado construiu a sexualidade feminina em torno da espera e da submissão ao desejo do outro. E isso mostra uma coisa que eu acho interessante da gente pensar. Como que a ideia também de demissexualidade, ao longo do tempo e com o passar da história e do reforçamento sobre a sexualidade humana, ela está dentro de um espectro de domesticação. Ela está falando que o desejo das mulheres, diferentes do desejo cis masculino, ele foi historicamente condicionado a uma afetividade e a uma permissividade. E aí a gente pode conectar essa leitura à ideia de demissexualidade, talvez, como um dispositivo que opera de forma diferente para homens, né, pessoas cis masculinas, e para mulheres e pessoas dissidentes de gênero. Ao passo que o que a gente pode pensar é o seguinte, né? Pode ser um reconhecimento de uma vivência, tá bom, pode ser, mas pode também se tornar um modo de manter algumas pessoas dentro de um campo de desejo legítimo e ético, entre aspas, enquanto outros desejos que são imediatos, dissidentes e múltiplos são deslegitimados. E aí a pergunta que eu faria nesse momento é, se a demissexualidade é uma orientação sexual, por que ela se manifesta mais recorrente em mulheres, em pessoas dissidentes de gênero e neurodivergente? Isso indicaria um aspecto inato
ou uma normatização que atinge alguns grupos de uma maneira meio diferenciada ali, seletiva, vamos chamar assim. E isso é uma coisa muito séria, muito séria. Porque existe um grande perigo, né, nessa interpretação quando as coisas acontecem de modo muito marcado socialmente, a partir de gênero, a partir das ocorrências sociais. Porque tem gente que acha até hoje que, pelo fato de praticamente todas as mulheres, não é praticamente todas, pelo fato da maioria das mulheres e a maioria dos homens terem comportamentos tão distintos, como os homens serem mais violentos, mais explosivos, mais energizados, mais forças, mais libido sexual e etc. E as mulheres serem sempre retratadas como aquelas que têm um pudor, né? São pessoas mais controladas, mais emocionais, sentimentais, da linguagem, os homens das exatas. Essa produção histórica e cultural e social dessa fixação desses modos de comportamento faz com que muitas pessoas acham que existe algo inato no ato de ser homem e de ser mulher. Só que aí a gente percebe que não tem uma coisa inata, genética. Existe uma combinação de fatores e existe um reforçamento social. Existe um reforçamento social para que certas coisas aconteçam de determinadas maneiras. E aí, quando a gente fala aqui, né? Por que ela se manifesta mais em mulheres e em pessoas dissidentes de gêneros e neurodivergentes? Porque a gente também está percebendo que são justamente estes corpos que o patriarcado tem feito insistentemente, sistematicamente com C, uma produção do controle. E são esses grupos historicamente produzidos nessa lógica de serem mais controlados, serem reprimidos socialmente, serem impedidos de viver a sua sexualidade, de viver o seu desejo, de viver uma série de coisas que vai ter, né, gente, necessariamente uma implicação sobre o modo como essas pessoas vão construir uma vivência, vão construir o seu próprio desejo. Essas coisas não são descoladas. E aí tem um estudo ali de 2021 que foi feito por Kopusky e Hamark, tá lá, eu vou deixar tudo na referência, né, Kopusky e Hamark, e aí ele vai falar sobre assexualidade, ace e demissexualidade, né, distinções em desejo, comportamento e identidade. Eu vou deixar o link, vai estar em inglês, mas é só procurar ali Kopusky 2021. E aí você vai ver a seguinte coisa, que entre as pessoas entrevistadas na pesquisa da comunidade ACE, uma grande amostra internacional de indivíduos que se identificam no espectro assexual, eles perceberam que, e aí eu vou falar para vocês a identidade, o número total da amostra e quanto dessa amostra eram de homens ou de mulheres. Só para vocês terem uma ideia. Pessoas identificadas ali como assexuais dentro de uma amostra de 9.000 participantes, a gente percebe que dessas 9.000 pessoas que se identificam como assexuais, 61% são mulheres, 12,5% são homens. Grey sexual, que é uma outra parte ali desse espectro, né, assexual, de uma amostra de 1.698 pessoas, 58,8% eram mulheres, 16,5% eram homens. Dentro das pessoas que se identificavam como demissexuais, no total de 1.442 pessoas, 62% mulheres, 12% homens. A gente percebe ali que é bem menos da metade, é menos que um terço até, às vezes, da proporção. E isso varia entre indicadores relacionados ao desejo, comportamento e identidade. O que esse estudo percebeu também é que indivíduos assexuais, né, essas pessoas assexuais, eram as pessoas menos propensas a estar em um relacionamento, experimentar atração romântica ou se identificar com rótulos de orientações que significam gêneros de atração, como hétero, bissexual, heteroromântico, birromântico. Indivíduos assexuais eram mais propensos a se identificar como pessoas aromânticas, e aí as pessoas que estavam dentro da identificação de Grey sexual, os mais propensos a se identificar como Grey romantic. E indivíduos demissexuais eram aqueles que eram mais propensos a se identificar como demirromânticos. Só que, de modo geral, né, as pessoas assexuais também pontuaram mais baixos na medida de desejo sexual,
disposição pessoal para se envolver em sexo e frequência de masturbação, como pessoas que estavam ali pontuando mais baixo do que indivíduos demissexuais nos dois primeiros, que seriam as Grey Sexual. E aí, isso que eu trago é para a gente conseguir pensar a seguinte coisa. A sexualidade, ela varia, ela se transforma, ela vai tendo modificações sociais. E o modo como a gente vive, como a gente cresce, ele pode ter uma relação mesmo nessa influência. Pode afetar mesmo o modo que a gente está experimentando. A gente viu aqui nesse estudo, né, de 2021, como que o número de mulheres é muito maior do que o número de homens dentro do espectro assexual. Isso não acho que é um acaso, não acho que é biológico por isso aqui, né? É uma questão que mostra, tá, então vamos observar como que é a história das mulheres ocidentalmente, a história da construção das mulheres e como que a gente vai pensando a própria noção do que a gente está ali na construção do colonialismo, da diferenciação, da necessidade de diferenciar comportamentos com base no que vão chamar ali de gênero ou de sexo. E aí tem um texto que também acho muito legal, que é O Cidadão Demissexual, né, The Demisexual Citizen, que é ali escrito por George McLister, de 2020. É um capítulo bem interessante, eu vou deixar o link também para vocês poderem pesquisar mais sobre isso se quiser depois, tá em inglês, mas eu traduzi o resumo para a gente pensar sobre o que fala isso, né? E o resumo diz assim: este capítulo fornece o contexto histórico para o surgimento do discurso da demissexualidade compulsória no Ocidente. Começando no final do século XVIII, ele traça uma história das maneiras pelas quais o desejo sexual feminino era culturalmente imaginado e patologizado, e como isso se cruza com narrativas de amor romântico. Ele argumenta que, à medida que a relação entre sexo, amor e casamento começou a mudar no século XX, e o amor, em vez de casamento, se tornou a razão certa para as mulheres fazerem sexo, a demissexualidade compulsória se tornou um paradigma cultural dominante. E aí, eu acho isso extremamente interessante, né, da gente pensar como que vai tendo toda uma colocação lógica da produção do Estado, da produção do afeto, da produção do discurso sobre amor, sobre desejo e, principalmente, como que para cada lugar, né, diferentes gêneros vão experimentar diferentes maneiras de compreensão, diferentes maneiras de percepção do que é o próprio desejo. E aí é uma pergunta que eu acho importante da gente fazer será que pessoas demissexuais não sentem essa atração, esse desejo sexual que a gente está sentindo? Ou será que elas não sentem o modo como a gente sente? A gente assim, né? As pessoas que estão dentro dessas outras identidades sexuais. E aí pensar a seguinte coisa: uma pessoa demissexual que precisa construir um afeto romântico para poder desejar o sexo, será que ela faz isso porque ela tem uma característica que a impede de vivenciar as outras compulsoriedades relacionais, tipo a heterossexualidade é compulsória? Tem um episódio aqui no meu podcast sobre isso. Mas será que essa pessoa não consegue viver isso? Ou será que, de fato, para ativar o desejo sexual, ela precisa passar por esse lugar? Essa é uma questão. Porque, às vezes, a pessoa ela não está conseguindo se colocar dentro de um sistema tal qual esse ocidentalismo produziu. Às vezes, ela não consegue se encaixar nessa pressão onde o sexo é colocado ali na ponta, como o grande tesouro que tem que ser buscado. E a pergunta é, quem consegue isso mesmo? Quem consegue se constituir nessa lógica sexual, nessa maneira de entender o sexual e o desejo e o afeto desse jeito tão frenético quanto a sociedade coloca? Não por acaso, homem cis hétero, né? Homem cis de modo geral. Por quê? Porque o sexo, ele sempre foi valorizado do lado cis masculino. O sexo sempre foi uma coisa ali colocada quase como uma característica cis masculina. Então é muito comum pessoas, né, que são homossexuais, homens cis homossexuais, ficarem o dia inteiro falando de sexo, sexo, sexo. Não consegue olhar para uma pessoa, não consegue olhar para um homem cis sem pensar em pau, sem pensar em dar, sem pensar em comer, sem pensar em transar. Você fala, oi, bom dia, tudo bem? Você namora? A pessoa fala, passivo ou ativo? Sabe, esse lugar onde o pau ocupa uma coisa tão importante, tão indispensável nessa narrativa. É porque o sexual ele sempre foi um discurso
inclusive de validação do desejo. Então, um homem homossexual, um homem cis homossexual, que tem a sua masculinidade rejeitada pelo patriarcado cis masculino, hegemônico, esse homem vai querer validar sua identidade em outros campos, mostrando o sexual como um lugar assim, de conquista, de desejo, de possibilidade. E aí eu acho que é interessante a gente pensar por que esse movimento acontece. Uma vez eu fiz um vídeo lá no meu Instagram, que eu queria muito transformar em episódio aqui de podcast também, e eu falo ali que o homem cis hétero, que foi uma frase que eu escutei de outra pessoa, né? O homem cis hétero procura o sexo a partir do afeto, e as outras identidades, no caso a frase dizia que o homem gay procura o afeto a partir do sexo. Então, se de um lado você tem uma pessoa que ela é super sexual e o objetivo dela é o sexo, mas para conseguir o sexo ela oferece afeto, e você tem uma outra pessoa que o objetivo dela é ter o afeto, e para ter o afeto ela oferece o sexo, as coisas se combinam, porque uma pessoa quer afeto, outra está oferecendo. Uma pessoa quer sexo e a outra está oferecendo. Isso acontece nos outros âmbitos, né? Mulheres cisgêneras, pessoas trans, pessoas negras também querem afeto porque socialmente, no escopo do desenho social, são esses os corpos que são destinados a uma escassez, a um uso, a uma comercialização do próprio desejo. E aí essas pessoas querem encontrar modos de desejar, querem encontrar maneiras de viver a sua afetividade. Só que no mundo onde os objetos pelos quais elas aprenderam que deveriam se atrair, os homens, são objetos que também aprenderam a oferecer apenas sexo, a querer sexo, a fazer sexo o tempo todo. Só que eles já sacaram o que esses outros grupos querem. Eles querem afeto. Então, os homens cis hétero, ou os homens cis de modo geral, eu diria, eles oferecem o que as pessoas querem, que é o desejo, o afeto, o carinho, só que eles estão buscando o sexo. E aí dá certo essa cruza, você entendeu? E aí a gente tem que pensar mesmo, como que essa sociedade está sendo construída nesse lugar, como que essa sociedade está sendo construída nessa lógica, e que a demissexualidade, embora seja uma orientação, como eu já falei aqui, né? A demissexualidade, ela tá dentro da orientação sexual, né, do que se chama de assexualidade. Existem pessoas assim, elas não são defeituosas, não são apenas um produto do colonialismo, são pessoas que estão vivendo as suas vivências e são pessoas legítimas. No entanto, a gente não pode desconsiderar o que a gente viu aqui sobre, por exemplo, o que a gente poderia chamar de uma demissexualidade compulsória, que vai se tornar um paradigma realmente cultural dominante. Para vocês terem ideia, por exemplo, Michael Scott Fiorini, lá em 2022, num texto que traduzindo seria A Sexualidade e Demissexualidade, Implicações Clínicas da Identidade Sexual, vai trazer uma coisa que eu acho muito curiosa aqui, né? Que vai mostrar como que a própria assexualidade vai ser considerado algo patologizado. E esse texto eu não acho que é um texto que eu concordo com ele, não, mas é que ele evidencia isso, né? Ele vai falar assim, num determinado ponto. A análise que fizeram ali encontrou evidências significativas de que a demissexualidade é distinta da assexualidade e justifica uma abordagem suficientemente adaptada ao tratamento psicoterapêutico. Tratamento psicoterapêutico. Os critérios diagnósticos atuais do DSM-5 para o código que eles chamam ali, né, dentro da sexualidade, da assexualidade, etc., foram considerados insuficientes para tratar demissexuais. Além disso, sugeriu que a demissexualidade deve ser descartada para o diagnóstico de FSIAD, como é atualmente o caso da assexualidade. E aí vai dizer, né, que as descobertas identificaram a demissexualidade como área de estudo que requer mais pesquisas psicológicas. O que isso quer dizer? Que essas orientações sexuais ainda são consideradas de alguma forma, de um jeito ou de outro, coisas que precisam ser tratadas. Coisas que têm que ser tratadas. Recentemente eu me deparei com um resumo de artigo, um resumo de congresso, em que as pessoas estavam ali relatando em relação a nojo, relatando ali que as parcerias tinham pouco desejo sexual, ou então que tinham nojo, broxavam durante a relação, ou que não tinham vontade de continuar o sexo. Que pessoas? As mulheres, tá? E aí o que acontece? Nojo por conta de cheiro, por conta de uma série de coisas.
Aí pegaram uma amostra de pessoas e essas pessoas que eles mensuraram o nojo que elas sentiam, mulheres cis, sempre foi o grupo, em todos os estudos que eu já vi até hoje, inclusive nos meus, que demonstraram mais nojo, e nesse estudo também foi. Então, mensuraram o nojo, e aí depois de mensurar o nojo, pensaram numa estratégia para poder testar. Injetaram nessas pessoas, colocaram elas sob um tratamento hormonal de testosterona para que aumentasse o desejo sexual. E depois constataram que acho que cerca de 39% das pessoas que foram submetidas ao tratamento hormonal tiveram uma redução do nojo. Tiveram uma redução do nojo e aumentaram suas performances sexuais. Isso é um absurdo, na minha opinião, né? A pessoa tem nojo, sei lá, o companheiro ali cis não se lava. A gente teve campanhas do governo, porque homens estavam cerca de 1.000 amputações penianas por mês ou por ano, porque os caras não lavam o pau, né? Aí eles não se cuidam, são fedidos, não se lavam, não lavam a bunda, porque se limpar o quintal tá esperando visita. E aí tem toda essa lógica, a mulher sente nojo, qual que é o segredo? Taca hormônio nessa mulher para aumentar a libido, o desejo sexual e abaixar o nojo. Por quê? Excitação que provoca isso, a excitação ela é como se fosse algo que é o contrário do nojo. Uma pessoa que tem muito nojo, ela tem pouca excitação. Uma pessoa que tem muita excitação por qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer momento, geralmente tem menos nojo. Quem que é assim na sociedade? Quem que está autorizado na sociedade a ser o que é o tempo todo? Homem cis, né? Então, gente, pensar essas lógicas de construção do desejo, essa lógica como a clínica também vai modulando o que é uma orientação saudável, o que não é, colocar pessoas assexuais nesse campo do espectro de tratamento, isso é totalmente uma patologização da identidade. E embora o que eu estou fazendo aqui é questionar as coisas, eu não estou patologizando. Eu estou tentando entender também com vocês o que está produzindo. E para quem ficar achando que eu estou sendo a pessoa que estou apagando as identidades demissexuais, eu já quero dizer logo de cara, eu não acredito nem em orientação sexual. Eu nem acredito nisso, embora metade da minha tese de doutorado é sobre orientação sexual. Eu não acredito nisso, eu acho que existe uma compulsoriedade classificatória mesmo, que vai colocar o que a gente falou aqui, né, como se fosse um paradigma cultural, e eu diria um paradigma sexual do Ocidente. Essa noção de ter que classificar as pessoas, dividir essas pessoas em grupos e colocar essas pessoas em um lugar onde elas têm que pertencer a uma classificação rígida que é instituída pelo próprio colonialismo. As orientações sexuais, elas são tão absurdas nesse sentido geral, que a heterossexualidade, que é compulsória, e no meu próximo livro que sai esse ano tem uma parte só sobre isso, ela é tão compulsória, e a sociedade não fala nada, ela reforça. As outras que não estão dentro da heterossexualidade vão ser combatidas justamente porque a heterossexualidade é compulsória. Por ela ser compulsória, vão combater tudo que não está dentro dela. Né? E aí uma outra coisa que é muito interessante da gente pensar, que quando eu falo, né, que está para muito além de só uma orientação sexual ou de qualquer outra coisa. Um estudo de Margherita Attanasio e colaboradores, lá de 2021, vai ter o título O transtorno do espectro autista e a assexualidade estão conectados? E de novo, né, eu não gosto da palavra transtorno, mas eu estou usando os termos para ser fiel aqui ao que está escrito, né? E aí esse texto ele vai trazer uma coisa que, assim, dá pra gente criticar, dá pra gente pensar várias questões, só que dá pra gente pensar também outros aspectos. Eu vou ler esse trecho, eu vou ler o resumo para vocês, depois vocês podem baixar o artigo, eu vou colocar ali, Margherita et al. 2021, para vocês pensarem, né? E vai dizer a seguinte coisa: a assexualidade é a falta de atração sexual por qualquer gênero. A gente já sabe que não é a falta, né? Não é sobre falta. Não vamos trabalhar com essa ideia de falta. É uma diferente atração sexual por qualquer gênero, mas enfim. Há algumas evidências que sugerem que muitas pessoas assexuais auto-identificadas, ou seja, aquelas pessoas que se identificam dessa forma, têm um diagnóstico formal de transtorno do espectro autista, que é caracterizado por déficits na interação social, comunicação, bem como por interesse e comportamentos restritos e repetitivos. Além disso, a literatura mostra que a assexualidade e a falta de atração sexual
ou o baixo interesse são super representados em pessoas com transtorno do espectro autista em comparação com amostras neurotípicas. No entanto, nenhum estudo foi produzido para investigar a relação entre autismo e a sexualidade em profundidade. Conduzimos, então, a revisão sistemática da literatura para examinar se a assexualidade e os transtornos do espectro autista estão conectados. Concluímos que a assexualidade e o autismo compartilham vários aspectos, como um possível papel de fatores pré-natais, referências a dimensões românticas de atração sexual e orientação e desejo sexual não orientados para parceiros, etc. Mas pesquisas futuras deveriam explorar e esclarecer essa ligação. Acho esse texto interessante, acho esse texto assim que ele vem num lugar muito necessário para a gente pensar que então existe uma ligação ali relacionada com outros fatores sociais que o colonialismo também interfere, né? O mundo desenhado para ser neurotípico é aquele mundo onde o modo de ser, de produzir e de pensar vai estar desenhado dentro da noção, dentro da ideia do que é o mundo certo, normal e adequado. Só que não é assim que funciona. Pessoas são diferentes, pessoas possuem vivências diferentes e, vivendo coisas diferentes, essas pessoas também vão desejar desejos diferentes. As pessoas dentro do que se considera como o TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? Eu vou chamar de pessoas autistas, tá bom? Não vou chamar de transtorno, não. Pessoas autistas vão ter mesmo uma diferença nesse modo como se conduz o desejo, como se apresenta o desejo, e isso é parte da sua identidade. Só que as mesmas pessoas neurodivergentes, assim como mulheres, assim como pessoas trans e outras condições, também são reprimidas socialmente pela sua forma de desejo. Então existe uma confluência ali entre o que está vindo como repressão, o que está vindo como desejo, onde essas coisas se misturam, onde isso é inato, onde isso é produzido socialmente, né? A gente tem essas coisas que se cruzam mesmo. E esse texto, embora fale ali, né, que a falta de atração sexual por qualquer gênero, eu acho que não é sobre a falta de atração sexual, é sobre um outro jeito de atração sexual. Porque sexo não é só genital, né? Sexo não é só você transar com a pessoa. Atrair-se por alguém é você também ter desejo de afeto, porque do jeito que fala aqui, parece que uma pessoa assexual é uma pedra, que não sente desejo, que não sente vontades, que não sente nada, e isso só constrói um estereótipo social de que são pessoas apáticas, que não têm desejo por nada na vida, e isso já é propagado de um jeito errôneo, né? Pessoas assexuais são pessoas que têm outra forma de desejo. Só que tudo que o colonialismo percebe que não é o que eles consideram ideal e normal, eles transformam em falta. Porque eles são completos. O colonialismo, a neurotipia e a heterossexualidade é que está completo. Tudo que não está ali é porque está faltante. É assim que eles pensam. Assim como o patriarcado, né? Tudo que não é um homem é um ser faltante. Tudo que não é um homem cisgênero é um ser faltante. E esse lugar da falta a gente não precisa ocupar para pensar as orientações, para pensar a vida e para pensar o desejo. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero dizer é assim, né? O que a gente está chamando de orientação sexual? Por quê? Será que dá para construir uma orientação sexual dentro do Ocidente, que é quem institui essas nomeações? Dá para construir uma orientação sexual sem a gente passar por esse questionamento do que é de fato uma orientação sexual? Se faz sentido ter uma orientação sexual e pensar, será que elas estão só? Será que a gente precisa se prender a essa lógica? Será que não tem grupos que são produzidos para ocuparem esse lugar específico de subserviência, de docilidade, de se manter mais no seu canto, de um monte de coisa? E quantas violências vêm a partir daí também, né? E aí, pegando um gancho disso, acho que a gente pode pensar na relação entre desejo, capitalismo, afeto, como uma moeda, né? Como que isso pode se relacionar. E como eu já tenho falado muitas vezes, vários momentos desse episódio, desse podcast e tudo, a contemporaneidade ela vai ser marcada pelo neoliberalismo. Ela vai transferir a lógica mercadológica, né, de mercado, de produto, de consumo,
para todas as relações, gente, todas as relações humanas. E por que na relação sexual não vai ser assim? Inclui o desejo também. O desejo ele vai ser capitalizado. E aquele livro que eu sempre recomendo aqui, né, da Eva Illouz, que é O Amor nos Tempos do Capitalismo. Ele vai analisar como que o amor e o desejo nesse par foram mercantilizados, criando um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente tem ali o capitalismo incentivando o consumo rápido do corpo, ele também vende a ideia de um amor autêntico e verdadeiro, o que pode explicar o crescimento de narrativas, como a demissexualidade. Ou seja, né, se a gente for pensar, a demissexualidade ela pode ser lida como resistência ao consumo dos corpos? Talvez, né? Mas também talvez como uma forma de resposta ao próprio sistema que criou dessa maneira descartável do ser, do corpo, essa descartabilidade. O que ela não questiona, né, esse sistema, essa descartabilidade, e talvez o livro de Eva não vai trazer isso com tanta profundidade, é o modo como esse desejo foi construído historicamente, dentro do patriarcado. Traz sim várias questões importantes, mas um pouco que eu sinto falta de uma questão um pouco mais profunda na subjetividade, na subjetivação do desejo ali mais interno mesmo, né? Sobre como que essa descartabilidade é produzida. Mas é um ótimo livro para a gente pensar nesse assunto. E aqui tem essa coisa que eu acho importante, sabe? Essa questão de que será que também não é uma forma de resposta, né? A demissexualidade não é uma forma de resposta ao próprio sistema que criou esse modo descartável? Porque a gente está nesse sistema que descarta corpo, que nos faz sofrer, e o relato de Dani traz isso, né? Vários traumas, várias experiências ruins, e aí, a partir disso, a gente reage. E a gente reage como? Criando resistências no campo de entregar-se a alguém. Criando resistências no campo de abertura ao desejo, de deixar o desejo fluir. Quantas pessoas têm medo, muito medo de deixar o desejo fluir? Pessoas autistas, que são também demissexuais, como a gente viu que tem uma relação, né? Tem muito receio de se abrir logo de cara. Homens cis héteros que estão nem aí para nada, eles simplesmente não querem saber, eles se abrem porque o mundo é aberto para eles, né? E a gente pensar nisso. Tem aquele livro também de Paul Preciado, que eu estava lembrando aqui, né? O Manifesto Contrasexual, que acho também muito interessante para a gente pensar essa lógica do desejo, do corpo, porque uma coisa interessante é que Preciado vai propor um modelo de desejo que não precisa estar atrelado ao capitalismo afetivo. Não tem essas palavras necessariamente, né? Mas que vai questionar a própria necessidade de uma identidade fixa e de categorias como orientação sexual. Eu acho que a gente precisa urgente pensar sobre essa fixação das categorias. E uma pergunta que é importante para a gente pensar é: por que nós continuamos querendo ordenar o desejo? A quem interessa essa ordenação? Se a lógica neoliberal produz um mercado de afeto, então pensa aqui comigo. Seria então o caso da demissexualidade ser um produto desse mercado? Seria o caso da demissexualidade ser um produto desse mercado que vende a exclusividade como valor moral? E aqui eu estou dizendo de novo, e eu vou ter que repetir várias vezes, porque a chance de usarem isso contra o próprio conteúdo é muito grande, né? Não é que que eu estou dizendo que a demissexualidade é uma farsa. Eu só estou dizendo que, como quase tudo no Ocidente, as construções do desejo, da vontade, da vivência, elas são atravessadas o tempo todo pelo colonialismo. E num conjunto de criações, tipo as orientações sexuais, que é uma criação do sistema colonialista também, da identidade, do gênero, como a gente viu, né, da ordenação do desejo, eu acho pouquíssimo provável que a demissexualidade escape disso. Não acho provável que ela escape, por isso que eu acho que é importante a gente pensar. Então pense aí comigo como que essas coisas têm soado para você até agora. E aí a gente vai pensando, né, sobre colonialismo e outras possibilidades de relação também. O relato de Dani também vai trazer algumas questões sobre outras formas de organização relacional em sociedades não ocidentais, que aí foi o exemplo que eu dei, né, dos Mosus na China. E esse é um ponto crucial para a gente descolonizar a discussão. O colonialismo impôs um modelo binário, a gente sabe, binário é macho, fêmea, homem, mulher,
hétero e pronto, e normativo das relações, dissolvendo muito, assim, desmanchando praticamente as formas de sociabilidade que antes não estavam presas nessa matriz monogâmica, cisgênera, heterossexual. A gente precisa entender que, dentro de um sistema colonialista, dentro de um sistema de integração das identidades numa matriz, que é, por exemplo, heterossexual, o modo como a gente transita e os marcadores sociais vão influenciar isso. Quando eu falo, por exemplo, que a raça afeta o afeto, eu também estou falando que a raça afeta o desejo. A raça afeta o desejo, a gente viu, o gênero afeta o desejo, a gente viu também que o próprio lugar, né, da neurodivergência afeta o desejo. São coisas que afetam o nosso desejo. Quando a gente lê Em Pele Negra, Máscaras Brancas, de Fanon, a gente vai ver que Fanon aponta como que o desejo ele é racializado e é instituído pela lógica colonialista. Se o desejo foi sequestrado pelo colonialismo, a demissexualidade pode ser, de novo, né, mais uma resposta dentro desse sistema, sem necessariamente romper com ele. Isso que eu acho que é importante da gente pensar. Tem aquele livro também da Chandra Mohanty, onde o livro que chama Decolonizando o Amor, que em inglês acho que é Decolonizing Love, que é de 2020, e ela vai discutir como em diferentes sociedades indígenas, né, a gente tem sistemas relacionais não baseados na posse e na exclusividade, tal qual o ocidentalismo coloca. Quando chegaram aqui na invasão do que hoje se chama de América, do que hoje se chama de Brasil, o que mais chocou esses europeus que são reprimidos, que são ali dentro de uma lógica de uma matriz monogâmica heterocis normativa, foi o fato das pessoas indígenas aqui terem uma liberdade de corpo que eles não conheciam lá. Ter uma vivência com seu corpo, com a sua sexualidade, com o seu desejo, que não falava a mesma linguagem do que se falava ali no modo europeu de vida. Esse povo foi chamado de pervertido, foi um povo considerado um povo sujo, é sujeira, né? O nojo sempre ali. Um povo que não tampa suas vergonhas. A gente tem o caso de Tibira, que foi assassinado porque tinha uma sexualidade que não era tal qual se esperava pela igreja. E uma série de coisas que a gente vai pensando como que existe um controle sistemático. A demissexualidade, nessa crítica que a gente está fazendo aqui, ela não entra como uma ruptura nesse sistema. Ela entra talvez como algo que está dentro dele, participa dele, responde a ele, mas não rompe, não muda a coisa, né? Uma vez me falaram de um livro que chama, acho que é Os Senhores do Sertão, que é de John Heyman, que dizem que nesse livro vai falar sobre relações fluidas entre indígenas tupinambás, onde o desejo não estava atrelado à individualização do afeto, mas estava na coletividade. Eu não sei exatamente o nome do livro, mas se vocês quiserem procurar depois e ver se é isso, me falem. Acho que chama, se eu não me engano, Senhores do Sertão. Mas é isso, gente. Pensar como que essa discussão também cai no lugar de natural e antinatural, certo e errado, inato, adquirido, essas coisas, né? E pensar se a demissexualidade é uma forma natural de desejar. Por que ela não aparece em muitas culturas indígenas e africanas que têm outras formas de organização afetiva? Será que ela só faz sentido, então, dentro da lógica do amor romântico ocidental? Porque o Ocidente, ele cria as suas produções ali, ele produz as suas sexualidades, os gêneros, as coisas, e ele vai ter seus sintomas. E aí a gente fica nesse questionamento, será que a demissexualidade, como ela está sendo espalhada, difundida socialmente, ela está muito mais ligada a um sintoma do colonialismo de gênero e de desejo aqui no Ocidente? Porque é isso, tem muita gente que no primeiro ponto, no primeiro instante que ela pensa, nossa, eu não consigo chegar numa pessoa e transar logo de primeira. Não, eu não consigo chegar na pessoa e ter um desejo logo de primeira. Aí ela já fala, eu sou demissexual. Porque demissexual é aquela pessoa que precisa criar uma conexão antes. Ou eu sou sapiosexual. Eu preciso ter essa coisa antes. Só que aí fica um questionamento importante dentro das ideias não monogâmicas, né? Se a gente é uma pessoa que o desejo sexual ele está condicionado, ele está dependente dessa coisa que a gente está chamando de conexão, intimidade, conhecer mais sobre aquela pessoa, então todas as pessoas que a gente tem desejo,
que a gente faz essa construção e tudo, elas são potencialmente sexualmente desejantes? Todo mundo que a gente cria essa intimidade? O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que, será que não é uma via que se constrói do tipo, eu quero sexo, mas eu tenho que criar uma intimidade? Isso também não é uma outra maneira colonialista da gente produzir o desejo sexual? Porque se a gente fosse pensar em apenas criar intimidade, a gente podia falar que todas as nossas relações de amizade, onde tem intimidade, elas poderiam caminhar para o sexo. Só que aí as pessoas vão dizer que transar com amizades estraga a amizade. Então, no fundo, o sexo ele ainda está lá na ponta, ele ainda está no conteúdo geral, dizendo o que acontece se o sexo entra. O sexo ele ainda está valorizando, ele ainda está dando valor e sentido para relações afetivas. O sexo ele ainda não saiu dessa matriz, porque se a matriz é baseada no sexo, é baseada na construção do ideal sexual, então a gente ainda continua nesse lugar que a sexualidade ela ainda impera como campo de dominação e ordenação do desejo. É uma ordenação do desejo ainda. Essa questão da demissexualidade, ela tem total sentido, óbvio, né? Quando a gente está falando disso. Eu não consigo me abrir fácil para ter outras relações, eu tenho dificuldades em me relacionar com muitas pessoas, eu tenho dificuldades em confiar, em me abrir, e etc. Isso faz parte, como a gente viu, de questões de traços neurodivergentes também. São questões de traços neurodivergentes onde a gente precisa lidar com isso, mas o que nos produz assim? O que reforça esse lugar de a gente não conseguir lidar? É essa pressão sexual socialmente instituída, onde tem uma compulsoriedade. E aí corre-se o risco da demissexualidade ser quase compulsória para alguns corpos. Mulheres, para pessoas trans, para pessoas LGBT, onde a gente tem tanta dificuldade de ter um afeto gostoso e interessante que a gente acaba se protegendo com o escudo da demissexualidade, porque se a gente não usar compulsoriamente esse escudo, a gente sofre horrores. Já para quem não tem essa necessidade de pensar sobre isso, foda-se, né, gente? Vai lá e só fica, só beija, só traumatiza. Então, como que a gente, né, pensa essas pontas, esses lugares, esses meios, essas encruzilhadas do afeto e do desejo a partir dessa lógica? O que a gente está chamando de demissexualidade? Demissexualidade é um desejo? Demissexualidade é uma instituição em resposta ao colonialismo? Demissexualidade é a própria compulsoriedade do capitalismo, do colonialismo, para a gente colocar na mente, no pensamento, de que existe um modo de ser destinado para cada corpo dentro do colonialismo. Eu quero reler aquele texto, aquele trecho, né, que eu falei, de George McAllister, de 2020, que é o cidadão demissexual, ou a cidadã demissexual, na verdade. E eu quero só ler o resumo de novo para a gente, depois de tudo que a gente conversou, a gente posicionar ele aqui novamente, antes de encaminhar para uma finalização desse episódio, né? George vai falar a seguinte coisa: este capítulo fornece o contexto histórico para o surgimento do discurso da demissexualidade compulsória no Ocidente. Começando no final do século XVIII, ele traça uma história de maneiras pelas quais o desejo sexual feminino era culturalmente imaginado e patologizado, e com isso se cruza com narrativas de amor romântico. O capítulo argumenta que, à medida que a relação entre sexo, amor e casamento começou a mudar no século XX e o amor, em vez do casamento, se tornou a razão certa para as mulheres fazerem sexo, a demissexualidade compulsória se tornou um paradigma cultural dominante. Essa parte eu acho muito importante, né? Uma vez que o amor se tornou, em vez do casamento, a razão certa para mulheres fazerem sexo. Ou seja, aquela coisa de homens fazem sexo, mulheres fazem amor. Isso não é à toa, essas expressões não surgem ao acaso, né? Elas não se mantêm ao acaso. Ela se mantém nesse lugar de que o casamento, que já foi muito uma coisa negociada, comercializada, hoje ainda é, mas antigamente era praticamente só assim, era uma transmissão de bens que tem na sua gênese a propriedade privada, né? Vai se transformando ao longo do tempo, com várias camadas e acréscimos do amor romântico, dessa coisa de uma patologização do desejo feminino, da sexualidade feminina, as histéricas, as neuróticas, essas coisas todas, né, que foi aparecendo ao longo da construção do feminino no Ocidente.
A gente percebe que quando passa desse lugar de propriedade privada exclusivamente para um amor onde a mulher deveria amar e deveria desejar uma parceria e deveria fazer sexo por amor, foi instituída essa lógica, né, de que alguns corpos fazem sexo por amor. A demissexualidade compulsória, que é como Mark Lister está chamando aqui, essa demissexualidade compulsória é o resultado dessa imposição desse sexo por amor e não sexo por sexo. E aí você lembra daquela frase que a gente falou, de que outras identidades procuram, a partir do sexo, o afeto. Só que elas querem o afeto, acabam entrando na lógica sexual, fazendo todo esse processo, só que aí o que elas fazem? Criam maneiras, criam formas, materializam intenções de chegar no sexo também e tal, mas querendo o afeto, só que vão criar essas capas, essas proteções demissexuais de mostrar, não, ou vai ter uma intimidade, uma conexão antes, ou não tem acesso. E aí a pergunta que fica é, o quanto disso está relacionado com o desejo, quanto disso está relacionado com a produção colonial dos dispositivos de sexualidades para cada corpo, para cada desejo e para cada coisa que a gente vai pensar. E isso faz parte do nosso raciocínio. É indispensável. Vamos então pensar um último ponto que acho importante aqui na nossa conversa. E aí, gente, depois de tudo isso que a gente conversou, o que está ressoando aí por vocês, aí entre vocês, né? Vamos pensar um pouco, então, como que a gente fala sobre o respeito às identidades sem reafirmar, né, normatividades aqui. E acho que esse é o ponto central. Como criticar a instituição de uma demissexualidade compulsória sem invalidar a experiência de pessoas que se identificam assim? E aí eu falo para vocês, né? A resposta ela já foi dada ao longo da nossa conversa, mas só para reforçar, eu acho que essa resposta ela tá na ideia de que as identidades são importantes. Eu sempre vou aqui no meu lugar de uma pessoa crítica, teórica e de também uma pessoa trans LGBT. Eu vou sempre dizer o quanto isso é importante, o quanto é necessário por questões de políticas públicas, também a gente pensar em diferentes marcadores sociais nessas identidades, mas eu vou dizer ainda, não devemos naturalizar essas identidades como categorias fixas. A gente viu pelo relato de Dani que as pessoas também podem mudar ao longo da sua formação, da sua existência. Eu também já me identifiquei um dia como uma pessoa heterossexual. Hoje eu sou uma pessoa que me considero não heterossexual. Politicamente, se precisar, pansexual. Mas eu falo, eu sou não heterossexual, eu não sou mais aquilo. Porque heterossexualidade, para mim, tá muito para além de uma orientação sexual. Tá dentro de um dispositivo de controle do corpo. Para mim é sobre isso. E eu não quero pertencer e não pertenço a essa forma de desejo fixada no par. Não é sobre isso que eu quero minha vida, não. E sobre identidade de gênero também. A nossa identidade de gênero, quando a gente não torna ela uma coisa fixa no tempo e no espaço, a gente experimenta outras possibilidades. Por exemplo, se você vai lá ler aquele texto super importante de Judith Butler, Problemas de Gênero, você vai ver que lá ela já vai... Elo, né? Porque Butler é uma pessoa não binária. Elo já vai trazendo pra gente, já vai mostrando que toda identidade é uma construção social e é performática, é performativa. O problema não está nas pessoas se identificarem como demissexuais, assexuais, etc. Mas o problema, na minha perspectiva, e isso tem muito a ver com Butler, tem a ver com Preciado, tem a ver com outras pessoas que estão pensando o próprio desejo, né? Tem a ver, inclusive, se a gente quiser colocar aqui, com a Fanon, com Lélia Gonzalez, porque estão falando de certa forma sobre identidades e marcadores sociais. O problema não é como a pessoa se identifica, mas o problema está na forma como essa categoria ela pode, e geralmente ela é, usada para hierarquizar afetos, tornando uns mais válidos e outros menos válidos, instituindo um jeito correto de ser, um jeito certo de amar, um jeito fixado de existir no mundo. Mas quer dizer então que agora eu tenho que necessariamente ter fluidez no meu desejo, porque se meu desejo ele não muda ao longo do tempo, eu sou uma pessoa problemática? Não é isso que eu estou falando também. Eu estou dizendo que para a gente entender quem a gente tem que se permitir a não fixação.
Até para saber que o nosso desejo está sendo estável ou estático ao longo do tempo, a gente só vai saber isso quando ele puder ser colocado no campo da não fixação. Se você quiser um outro texto bem legal também de Preciado, que chama Texto Jung, ele vai argumentar que as categorias de identidade sexual, elas servem muito mais para organizar corpos e controlar o desejo do que para expressar verdadeiramente quem a gente é. E aí eu falo para vocês de novo, né, que a orientação sexual ela tem no mínimo 4 dimensões, que é desejo, comportamento, excitação e fantasia, e a própria identidade da pessoa. Então, quando a gente está cruzando cada uma dessas dimensões da orientação sexual, a gente vai perceber que às vezes a gente é muita coisa em uma identidade só. A gente pode se identificar como pan, ter atração por determinados grupos e por outros não, desejar e fantasiar nas nossas cenas eróticas de masturbação uma coisa e se comportar sexualmente de um outro jeito. Então as coisas não estão ali necessariamente colocadas e pautadas. É importante a gente pensar que as nossas preferências sexuais não são naturais. Elas são moldadas por relações de poder, por relações de corpo, por relações de desejo. Elas estão ali para a gente transitar mesmo, para a gente viver, para a gente poder se experimentar. Em vez de a gente defender só uma bandeira, e somente bandeira, a gente tem que também observar a construção disso e o efeito do colonialismo sobre o nosso desejo. Acho que essa é a principal coisa que eu quero trazer aqui para a nossa conversa hoje. E pensar que, se a demissexualidade fosse a única forma legítima de desejar, o que aconteceria com os desejos que não passam pelo afeto prévio? Isso não reforça em algum grau, se a gente for colocar assim, exagerando a discussão, uma moralidade cristã que define o sexo sem amor como algo que ele é imoral? Tem gente também que cai nesse lugar, sabe? De que não, tem que ter afeto, conexão, etc. para ter sexo. É obrigatório ter, porque senão não é sexo válido. E às vezes isso orienta essa inclinação demissexual. Mas aí, de novo, não é que as pessoas que são demissexuais todas pensam assim, ou que necessariamente pensem. É uma questão para a gente discutir. Portanto, minha gente, vamos pensar aí, né? A demissexualidade pode ser tanto uma resistência a esse modo colonialista, quanto um dispositivo de normatização do desejo, assim como pode ser uma identidade sexual válida. Não é sobre ser uma identidade sexual frágil, não, isso aqui não serve e tal. Tá aí, tá no campo da disputa, né? Eu acho que as orientações sexuais deviam ser questionadas profundamente. Heterossexualidade não existe, o que existe é um dispositivo de controle do desejo do corpo, e essa normatividade toda vai operar de maneira diferente a depender dos marcadores de gênero, sexualidade, raça, classe, corpo e por aí vai. O desafio aqui hoje, a partir do relato de Dani, é não cair no erro de invalidar vivências, mas também não aceitar categorizações sem crítica. A gente precisa sair da lógica ocidental de que tudo tem que ser nomeado, taxonomizado, marcado e classificado para poder existir. O desejo não precisa de uma identidade para ser legítimo, é isso que eu quero que vocês pensem. E a sexualidade pode ser pensada fora da normatividade colonialista, que busca encaixar cada desejo, cada suspiro em uma caixinha ali e dizer o que é e o que não é. E aí, eu quero perguntar para vocês. O que há para além das orientações sexuais enquanto categorias fixas? O que há para além da demissexualidade? O que tem ali quando a gente tira essa noção fixadora de orientação sexual? Quem é você hoje se eu remover o seu rótulo, a sua identidade, o seu nome que você se dá em relação à sua orientação sexual? O que sobra? O que você faz com isso? Quem é você para além dessas categorias fixas? E principalmente, você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve. Até
até um próximo episódio.